Então fala galera, beleza? Vamos aqui para mais um vídeo e vamos dar uma olhadinha aqui no F90, né, que vai trazer tudo sobre Atlético Mineiro e Flamengo, duelo pelo Brasileirão. O Flamengo vai a BH a fim de trazer mais uma vitória, a fim de continuar na liderança, e nós veremos aí escalação, né? Tem mudanças que o Tite vai fazer, um pouco questionáveis. Vamos ver também o Rodrigo Bueno, né? Que é o considerado por muitos aí, porque ele sempre critica o Flamengo, mas ele ultimamente tem se rendido muito, viu? Porque o Flamengo está conseguindo bons resultados, mesmo com o time praticamente desfacelado aí, né? Então vamos ver o que é que eles têm para dizer, novidades, detalhes sobre essa partida, palpites também. Então deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sino. Créditos na descrição, imagens da ESPN. Vamos lá. De novo. Rodrigo Bueno, um apaixonado. Viva o amor. A emoção chegou. Um abraço para Nilópolis. Nilópolis. Terra da Beija-Flor. Fala, e você sabe por quê? Minha Beija-Flor. Fala, e você sabe por quê? E você sabe por quê? É isso. De alguém para alguém. É o famoso Correio Elegante. Na tela agora o provável Flamengo e o provável Atlético também. Hoje tem jogo do Campeonato Brasileiro. Ah, que delícia esse futebol 90. O Gabriel Milito é o técnico do Galão. Precisa ganhar. Eu ia falar, é o técnico do Atlético. Por enquanto. Matheus Mendes, Mariano, o Bruno Fux, o Igor Rabelo e o Rômulo. Aí o Batalha, o Palácios, o Igor Gomes e o Scarpa, Paulinho e Hulk no ataque. E o Flamengo? E o Flamengo, hein? O Flamengo tá chegando aí na sua tela agora para enfrentar 9 o pontos Atlético, de diferença. com o Tite comandando, Rossi no gol, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Ayrton Lucas, Pulgar, Alan e Gerson, Bruno Henrique, Luiz Araújo. E a dúvida, Pedro ou Carlinhos, porque o Pedro está com dores, né? Está Dolores. Pode ser tem Dolores. poupado, tem Dolores, e aí ele pode ficar fora desta partida. Agora, meus amigos... Aí eu te pergunto. Você vê que nem o Gabigol tá lá. O Pulgar de volta, tem a Copa América. Fala o que você quer falar, que eu sei que você quer falar. Vai, vai. Se fosse uma opção da comissão técnica, o Tite não falaria, ó, amigão, eu tô com o Pedro aqui com suspeita de não poder jogar, o Gabi vai pro jogo. Claro. Se fosse uma intenção de permanência... O Flamengo não o quer mais, só não pode dizer isso, porque tem contrato com ele. É, né? É óbvio. Tudo leva a crer que sim. É só se juntar as peças do quebra-cabeça. E ó, perdão, Pedro ou Carlinhos muda muito, tá? Muda bastante. Pô, mas não é só qualidade, não. Muda o perfil. É diferente. O trabalho silencioso que o Pedro faz hoje como pivô, essa coisa de movimentação sem a bola, diagonal com abertura de espaço, as deixadinhas de lado de pé, de calcanhar, puxando a marcação. É isso que o Pedro faz com os seus recursos de um ex-jogador de futsal, de um ex-pivô de futsal, o Carlinhos não faz. Carlinhos é até um atacante técnico, de condução de bola. Eu batizei ele no Carioca de Carlinhos Van Basten. Van Basten. Porque ele era o homem-gol da camisa laranja. Da laranja mecânica. Entendemos a analogia. Mas assim, que aliás é cruel com o jogador, inclusive. Claro que mas ele acha legal. Não, é tudo certo. Não é ele que joga, né? Ele acha legal, ele acha bacana. Não é ele que torce. Não é ele que tá jogando também. Os caras, vamos lá. Vaiado aqui, bacana. Só em rede social. Mas assim, o Carlinhos traz outras características. A dúvida é se ele vai conseguir fazer o papel do Pedro. E você vê ali no meio-campo a mudança, com o Pulgar junto com o Alan, Tite respeitando o momento do Atlético Mineiro, o fato do jogo ser fora de casa, e colocando o Flamengo com mais equilíbrio no meio-campo. Sem tanta verticalidade. Eu que sou defensor de, para cada jogo, uma estratégia, não um time, uma estratégia, acho que para hoje essa alteração faz sentido. E ele até deixa o meio de campo que tá, assim, jogando muito bem. Você não tem por que mexer. Né? Eu acho que o Tite está observando muito como o Flamengo está respondendo para ele, né, Nath? Que é o olhar de como a cada o campo jogo, tá respondendo. Principalmente com os desfalques, né? A gente falava ontem aqui, eu sou uma das pessoas que criticou muito o trabalho do Tite na seleção brasileira. Juro, não percebia isso. Que foi um trabalho realmente, na minha visão, pode rasgar e, né? Mas no Flamengo, nesta temporada, que começou muito ruim, e aí talvez comece a virada com aquele jogo do Corinthians e depois a interrogação na Copa América, com os desfalques, como ele ia fazer, ele tem se adaptado aos jogos. Isso está muito nítido. Às vezes o Flamengo dá a bola ao adversário, às vezes o Flamengo fica um pouco mais com a bola, gosta de atacar em velocidade. O Flamengo está começando a se moldar de acordo com o adversário. Isso é mérito do Tite. Então, isso tem que colocar como algo importante na decisão do Tite ali, da tomada de decisão, na verdade, na opção tática. E o galão da massa, você que é atleticano, eu sei que você está preocupado.
Batatinha da Massa mandou mensagem. Ontem a Mari sentou aqui e falou, vamos falar do Atlético. Não, pelo amor de Deus, vamos falar disso. Porque o atleticano, ele tá com certo receio de... Não, tô em crise, tá tudo certo, tá tudo sob controle, mas não sabe o que vai... Até quando? 11º com um jogo a menos. Isso. Né? Põe a classificação na tela aí, só pra gente ter uma noção de como é que tá São o 9 campeonato. pontos. Porque o que joga, o que tá em jogo hoje, tem o Flamengo muito bem, o Atlético lá. Agora, o Rodrigo Bueno é pra esse desespero todo, é aquele olhar do tipo, ei, temos que voltar a ganhar, que a coisa não tá boa, né? Entendeu? Nem assim, a gente colocou, mas rapidamente piscou na sua tela, porque ele tá ajustando ali a questão da classificação. Mas o Atlético tá em 11º. Então, só que hoje o Galo não tem um jogo. Com 18 pontos, 12 jogos. O Galo tem uma missão, ele tem um compromisso, ele tem um desafio. Porque para o Atlético Mineiro, o Flamengo é um eterno rival. Sim. É uma eterna vingança sempre. Então, o atleticano, claro, o Cruzeiro é o grande rival local, só que o atleticano ele enxerga o jogo com o Flamengo sempre como um jogo à parte. É um campeonato à parte, como já diria o doutor Eurico, né? Um jogo à parte contra o Flamengo. Isso para alguns clubes não dá muito certo hoje em dia, não. Mas o tema aqui é Atlético e Flamengo. Pro torcedor do Galo, que pode até falar assim, cara, eu acho que a gente já começou mal, esse brasileiro a gente não vai ganhar, mas precisa ganhar do Flamengo. Ganhar do Flamengo alegra demais a massa, a torcida do Galo. O pessoal do Atlético pode mandar essa mensagem. Então, pro Galo hoje é clássico. É um jogo acima até do campeonato. Foge da tabela. Então, eu acho que todo jogo o Galo quer ganhar, quer subir, quer ter a melhor posição possível. Mas esse jogo aqui é meio que guerra pro Galo. É uma rivalidade. Isso ajuda a explicar até a relação que existe entre as torcidas de Atlético e Vasco, né? Exatamente. É União Sinistra. É, a União Sinistra. E muitos vascaínos estavam no Maracanã ano passado, aumentando a quantidade de atleticanos na vitória do Atlético sobre o Flamengo. Resultado que matematicamente tirou o Flamengo da luta pelo título. E eu estava cobrindo, foi de manhã, esse jogo, se não me engano, no domingo de manhã. E a euforia dos atleticanos por terem tirado o Flamengo da luta pelo título foi uma coisa assim, impressionante depois do jogo. E o Atlético é aliado do Palmeiras. Essa união entre Atlético Mineiro e Vasco também se estende em São Paulo ao Palmeiras, que é o grande rival pelo título. Então o Atlético, assim, eu estou dando vários argumentos para nós assim, o Atlético vai jogar com a faca entre... Então o Milito, que tem pouco tempo no futebol brasileiro, ele acaba tendo esse tipo de informação. Poxa, ganhar do Flamengo pelo Galo é muito especial. Você ganha muitos créditos, muitos pontos. Mas a motivação então, por exemplo, maior é ganhar, porque o Galo precisa tropeçou com jogos em casa recente, Atlético Goianiense, Criciúma e tal, ganha do Flamengo, é um turning point. É o quê? Turning point. Se eu falo isso, é um escândalo aqui. Não. Fã de esporte, quem falou foi o Bubu. Não fui eu. Não, mas ele... Bubu, sabe qual é a nova point. dele também? Double check. Já double fez check. o double check para começar o programa? Que é pelo menos menos o meu vernáculo respeito ao Aurélio, né? Não, mas é que eu trago um pouco da Premier League, né? Assim, desses termos, assim, Ele foi forjado na Premier League. E o Zé Elias me ensina também clean sheet, por exemplo. Clean sheet. Né? Esses termos, Você é meio assim. supla, né? Você traz palavras Trago, eu faço esse mix. Grande supla, um abraço pra ele. Sou muito amigo do irmão dele, João. Bom jogador de bola. Bom, mas voltando ao tema, então é o seguinte. Então o Galo hoje não é um jogo qualquer, não é mais um jogo do campeonato. Né? Independentemente de quem tá no banco ou de quem tá em campo e tal, o torcedor do Galo hoje vai vibrar ainda mais, empurrar o time ainda mais pra cima do visitante. Por falar em vibrar e empurrar, gente, eu vou colocar um VT agora no ar, que é atenção. Que isso é importante até em relação vocês sabem que o Atlético tem um novo estádio. Sim. Esse novo estádio foi construído e alguns atleticanos estão reclamando demais por conta da acústica. Sim. O que acontece? O estádio é novo, mas muita gente dizendo que não tem a mesma vibe, a mesma pressão do Independência, do próprio Mineirão. Então teria uma diferença. E teria alguns pontos Essa imagem... Tá? Do estádio novo, da Arena do Galo. E aí a acústica está incomodando demais. A gente tá vendo... O Arthur, depois você me fala que está no ponto, aí o vídeo se teremos ou não, mas só para a gente mostrar na prática o que é. A torcida está se incomodando muito, porque a torcida do Galo sempre muito vibrante, e essa tem sido a marca da massa atleticana, eles não estão fazendo mais o efeito no campo por conta da acústica, Bubu. E aí seria uma grande reclamação por parte da torcida do Atlético do Galo para enfrentar, por exemplo, o Flamengo hoje. Hoje uma pressão ali seria enorme. O Flamengo ia sentir a pressão ali no campo de jogo. Então é uma reclamação muito forte. Ô Rafa, isso aí realmente pode acontecer, né? Com acústicas assim que às vezes
não estão perfeitas para questão, para mostrar, empurrar para o campo ali o volume todo, né? Eu sou daqueles que defendem, Edu, de verdade, que o fator casa tem vantagem, sim. O clube que usa bem o seu estádio, né? Licitamente, lógico, né? A gente tem um histórico aí na Libertadores, principalmente, nos anos 70 e 80, de atuações bem ilícitas de muitos clubes que recebiam times brasileiros. Acontecia de tudo, né? Hoje em dia, com o avanço tecnológico e tudo sendo filmado e sendo multiplicado com velocidade em rede social, as coisas estão sendo tratadas de maneira um pouco diferente, ou bastante diferente. Mais um elemento, né? Mais um aspecto a ser considerado para o jogo dessa noite. E acho que o Atlético pertence ao grupo, eu não diria seleto, mas um grupo prime, para poder aqui parafrasear, né, essa Repita a pronúncia. Prime do Bubu, dos clubes que têm poder de barganha no futebol brasileiro. O Atlético tem. O Atlético tem time, o Atlético tem uma condição financeira favorável, o Atlético tem estrutura, e agora tem um baita de um estádio que, adaptado aos conceitos que são importantes para o clube, pode ser mais um diferencial. Tem um aparelhinho chamado caixa acústica. Né? Caixa acústica. Se você acha que a acústica tá ruim, né, o pessoal sabe aqui, pessoal do áudio, tal, da técnica e tal, enche de caixa acústica. Não, mas aí... Coloca... Você tá querendo que seja uma torcida artificial? Pode ser, não. Ela é, digamos assim... Não, você não pode estar... Você tá falando Tô falando sério. Não, sério. Primeiro que a gente já tem na história do futebol... Já teve time jogando Libertadores botando caixa de som? Não. Na pandemia teve isso, mas era... Falava que em né? transmissão, você põe um microfone perto de uma torcida, parece que a torcida tá maior, né? Faz aquele né? A ressonância é maior. E rádio tem até um ambiente fake. O Edu usou muito na produção do fake futebol. É com ele. De fake ele tem. Quando fazia... O barulho que tem ali, então, se você amplifica ele com caixa acústica simples, você vai fazer um show. Ontem eu vi o show do Big Chico. É blues. E aí, pô, Mas que ele toca aí? Ele toca a guitarra, legal. Manda bem, um abraço pro Big Chico e tal. E aí tem lá... É só ele, o baixista, ele é guitarrista, né? Ele, o baixista e o baterista. Cara, e o som lá com uma acústica legal, com um bom amplificadorzinho ali e tal. Mas não tem que botar caixa nenhuma. Torcida. Põe em cima, você vai em show, Rock in Rio e tal. Isso. Tem, mesmo bem longe, você show, consegue não a torcida. Não é mais não fácil a torcida. pensar com um engenheiro que desenvolveu a mesma... lógico. Vai fazer o quê? Vai refazer o estádio? Prestem Vai... atenção. Prestem atenção. Mas nas férias você conseguir melhorar Mas prestem atenção no que acontece. Você que está em casa, se atente para o seguinte fator. A torcida pulando e o som. Então tenta sincronizar aí. Olhem, coloque aí, por favor, Arthur. Tá no mudo? Bom, e aí você tá vendo a torcida todo mundo pulando e gritando. Ali você tá vendo a torcida aqui e daqui você já não ouve. Exatamente. Você sente o ambiente, você sente que tem pessoas, mas você não sente intensidade de torcida, que é diferente. Barulho e você não escuta. Euforia de galera. A diferença do Mineirão, né? Porque no Mineirão tem uma acústica absurda. E o Independência, que também a torcida ficava em cima. Cara, isso é inacreditável, hein, meu? Os jogos do Atlético e Independência, naquela fase do Cuca, eram terríveis. Isso é inacreditável. Hoje tem Atlético e Flamengo. A torcida do Galo vai lá, porque a massa atleticana é apaixonada e é maravilhosa. Vai cantar mais alto ainda. Vai pra lá. Mas vão cantar e vai acontecer isso aí. Põe aí. Aí não chega no campo, cara. Olha lá. Não, de fato, se você pegar desde a inauguração da Arena MRV, o Galo deixou de vencer inúmeros jogos. No começo ele não conseguia vencer o Cruzeiro, né? Foi conseguir vencer a primeira vez agora. Mas tinha brincadeira, MRV é meu rival venceu, né? Depois virou meu rival é vice. Mas, pô, você pega nesse brasileiro, o Galo só não tá numa posição melhor porque perdeu pontos em casa que você não imaginava. Atlético Goianiense, Criciúma. De fato, assim, o Palmeiras tomou 4-0 do Palmeiras, né, tal. Então, de fato, o Galo precisa dar um jeito de fazer valer mais esse mando. A Arena MRV não tá sendo hostil para o visitante. É o caso de pensar em, de repente, transferir para o Independência. Depois você vê quanto. Você faz um estádio e manda no outro lugar? Ué, mas olha o jeito. Tem sentido, cara. Ué, tem sentido um estádio que tá no mundo. A gente viu os caras estão pulando e estão gritando e você não consegue acertar. Aqui o Rafa conhece muito bem, o Newton Santos.
que é um estádio em tese mas não, que você não pressiona tanto o adversário, porque ele tem aquele caráter mais olímpico, Mas tinha mesmo uma com a pista distância, a acústica é Pela melhor. distância da pista. Ele é muito aberto, então acho que talvez ali, né, o grito se Os 4 propaga. cantos são bem abertos. Tem mesmo assim, vento você não ali e tem tal. tanto problema. Só que Não, acontece, não tem. o Botafogo, inteligentemente, fez um trabalho ali, deu uma, né, digamos assim, pintou mais, transformou aquilo numa atmosfera um pouco mais, a torcida do Botafogo ajudando, mosaico, foguinho, saindo. Tentou transformar e acho que conseguiu. Ornou ali, né? Tem um outro verbo, só você pode lembrar pra mim. Ornamentou. Ornamentou, tem um que não é, eu não vou lembrar agora. Quando você pinta as cadeirinhas, vai ficar tudo, o estádio parece agora preto e branco. Maquiou. O Newton Santos parecia azul, né? Sim. Você parecia um estádio meio que azul. E agora ele parece preto e branco. Sensação de mais casa do Botafogo mesmo. E o Botafogo vende primeiro e melhor os ingressos das partes inferiores. Mas, Rafa, aí... E aí o tapetinho do Ajuda também ficou um lugar mais hostil pro visitante. Mas, Hoje é mais mas, difícil Bubu, você ganhar do Botafogo no Newton A Santos. pressa é inimiga da perfeição. Houve muita pressa para entregar o estádio. Ano passado, quando o Atlético faz a estreia e é contra o Santos, o gramado estava soltando. Na região do goleiro, na região ali de cobrança de escanteio. Então, havia-se uma pressa muito grande e alguns detalhes ficaram de fora. Esse é um tipo de detalhe que o presidente do Atlético Mineiro que fala assim, vamos dar uma conversada aqui. A gente tem aí depois do Campeonato Brasileiro, quando acabar o Campeonato Brasileiro, a gente tem essa pausa até o início de novo das competições. Vamos pensar em um jeito de melhorar a acústica? Porque o estádio é bonito. O estádio é novo. Só precisa melhorar a acústica. Eu acho que é um erro que dá para consertar. Exatamente. Até Mas não porque... com caixa. Vamos colocar de novo o vídeo, que isso aqui tá me espantando. Porque assim, o estádio é novo, o estádio ele é feito para dar essa pressão. O estádio, só para lembrar que as arenas... Será que não mudou o perfil do público também? Não, que às vezes acontece isso com a elitização Só se do for jogo. o público rouco. Antigamente você vai Tá lá... todo mundo pulando, Bubu. Você Sei parece lá. que não viu os caras pulando. Não, mas antes podia ter Que mais perfil. mais Então gente. a torcida nova do Bubu só pula. O meu Não pai, grita. eu era pequeno, Os meu pai caras tão falava, gritando. você não sabe o que é a torcida do Galo no Mineirão. Galo. Claro, é por isso mesmo. Galo. Mas A acústica do tá Mineirão é um errada. absurdo. A acústica tá errada. Põe de novo que eu tô assustado com isso aí. Porque os caras estão pulando, a torcida tá gritando e não chega aqui, cara. Põe lá, quer ver, presta atenção. Você... Se ficar parado o quê? Bom, vai tomar um tá ligado. Tá ligado? Agora eu me liguei. Depois desse Dá tá pra ligado. fazer isso ao longo do programa? Não, tomar um tá ligado não. É que é ruim isso aí. Só uma coisa, não pode ter. A enfermeira fez isso em mim, quando eu acordei dentro do escopio, eu tá ligado. Pá, aí eu voltei. Foi assim. Tem uma... Não foi mesmo. Mas esse é um problema que dá para resolver. Só conversa ali de engenharia. Precisa Mas que e dá pra existe, o resolver. problema existe. Porque senão passa a imagem que nós estamos ficando doido aqui, o cara perdeu o Eu som da desconheci TV. esse problema. Então, tô te contando ele. Eu tô acreditando. F90 é pra isso, pra te contar coisas que você não sabe. Trazer E hoje novidades. o jogo é lá. Então, tomara que reparem isso, porque a torcida do Atlético é gigantesca e merece essa pressão toda, porque eles estão fazendo a pressão e não está chegando. Então, tomara que dê tudo certo. E aí, hoje nós tenhamos aí uma torcida pressionando e o som chegando, né? Que é o... Todo mundo, vamos fazer o seguinte, nós vamos... É um minuto. Brasileirão tem o nome que... Flamengo encara o Atlético Mineiro hoje... De casa, Vene Casagrande! Com desfalques importantes, Vene! Gente poupada! Cadê o VT? Já vive a expectativa do jogo de logo mais e terá novamente que driblar com desfalques e contar com a garotada. A principal boa notícia é que os rubro-negros terão de volta o chileno Eric Pulgar. O volante já treinou e está pronto para reassumir o posto. Outra novidade, como o nosso comentarista Vene Casagrande já tinha adiantado, é que Carlinhos deve entrar no lugar de Pedro. Camisa 9 teve um desgaste e deve ser poupado. Além dele, Gerson também não deve começar jogando pelo mesmo motivo. O técnico Tite ainda não pode contar com Cebolinha e Igor Jesus, que seguem se recuperando. O que tudo indica é que o treinador também possa usar alguns jovens da base durante o jogo.
O Flamengo fará sua primeira partida na Arena MRV, o novo estádio do Galo. Atualmente, o time é líder isolado do Brasileirão com 27 pontos, mas logo atrás vem o Palmeiras com apenas 1 ponto de diferença. Mesmo com os desfalques, a equipe vai tentar sair com um bom resultado para se manter na ponta. Até o momento, a equipe comandada por Tite tem 8 vitórias, 3 empates e 2 derrotas no Campeonato Brasileiro com 22 gols. Com um novo desafio, o time vai tentar vencer fora de casa e seguir nos caminhos das vitórias. Boa tarde, Vene Casagrande, Lucas Pedrosa, você de casa. Vamos lá, coloca aqui nossa hashtag pra você participar também, hashtag SBT Esporte Rio. Assim você conversa com a gente. Vene, sobre o drone dos desfalques aí pro Flamengo, quais são os desfalques pra esse jogo? O desfalque certo é Igor Jesus e Everton Cebolinha, esses dois se recuperando de lesões. E tem o Pedro, que será poupado pelo técnico Tite por uma questão física. Então é um jogador que vem de muitos jogos como titulares, se eu não me engano são 10 jogos seguidos como titular, então de fato assim, em algum momento ele precisará ser poupado. Muita gente reclama, porque não pode poupar. Peraí, aí o Pedro vai ter que jogar todas as partidas até o fim da temporada? Tudo bem, a gente pode debater se o substituto imediato está no mesmo nível ou não, que eu considero que não esteja no mesmo nível. Obviamente, o Carlinhos, com todo respeito a ele, a história dele, uma história linda, de superação, mas está muito abaixo do Pedro. O Gabigol deveria jogar. Gente, é o Gabigol que está com a cabeça fora do Flamengo. A diretoria só seguiu aquilo que o empresário e o próprio atleta desejam. Se o Gabigol estivesse focado em vestir a camisa do Flamengo e representar o Flamengo nessa temporada, ele estaria à disposição. Não é a diretoria que está tirando o jogador, é o jogador que se tirou da lista de relacionados. Dito isso, o Pedro sendo poupado, eu vou falar aqui o time que começou o treinamento e o time que terminou o treinamento. O Gabigol nem relacionado. Nem relacionado foi, então, nem viajou. Vamos lá, o time que começou o treinamento. Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Ayrton Lucas, Alan Pulgar, Gerson, Luiz Araújo, Bruno Henrique e Carlinhos. O time que terminou, Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Ayrton Lucas, Alan, Léo Ortiz e Vitor Hugo, Luiz Araújo, Bruno Henrique e Carlinhos. Ou seja, o Tite, em algum momento, ele botou o Vitor Hugo no lugar do Gerson e o Léo Ortiz no lugar do Pulgar. Então, existem essas duas dúvidas. De fato, é o Carlinhos que começou e terminou a atividade. Agora, poderia ter poupado o Pedro um pouquinho antes para ter o Gabigol para ser o substituto. Agora não dá mais, o Gabigol não tá nem relacionado. Eu acho que isso aqui não pode ser um parâmetro de, não tá na hora de poupar. Que nunca vai estar na hora, gente. Eu acho que o brasileiro, ele vai seguir bem emboladinho, né? A gente tem na semana que vem um final de semana sem jogo, porque é a final da Copa América, então não tem rodada dia 13 e dia 14, então a gente tem uma folguinha aí, vamos dizer, incomum no futebol. Você acha interessante poupar o Pedro agora, Lucas Pedrosa? Acho interessante porque se você olhar a tabela, cadê o Atlético Mineiro? Não é um confronto direto. Sim. E você vai jogar fora de casa. Então, o que é mais fácil o Flamengo conseguir? Quando ele joga dentro de casa contra um adversário direto ou contra um adversário mais fácil? Os 3 pontos ou conseguir os 3 pontos contra o Atlético Mineiro na Arena MRV, no momento em que o Atlético Mineiro não está disputando o Campeonato Brasileiro com o Flamengo. Então eu acho que a leitura de poupar o Pedro, que vem jogando uma temporada espetacular, ela é uma leitura correta nesse momento, porque o Atlético não disputa com o Flamengo o título do Campeonato Brasileiro. Olha só, e tem um detalhe também, tem um detalhe antes de você falar. Não vai finalizar não. Tem um convidado. Ah, é? Não sei o que é Gracinha com certeza, porque já falaram que é Flapress, não sei o que de Flapress. Cadê? Seja bem-vindo, Eu vou embora, hein? Seja bem-vindo. Tá do teu lado, cara. Eu vou embora. Que isso? Ai, que bonitinho, ele entra e sai, é fofinho. Entra e sai não, entra e sai aí, aqui também não. Lá ele. Olha aqui, Pedrosa, dá moral pro pessoal, pô. Parabéns aí, Baita trabalho, ao pô. artista aí. Parabéns. Seja bem-vindo, Urubu. Parabéns. Só um minutinho. Cadê o do Vasco? Não tem. Cadê é o do Botafogo? Não tem. Cadê o do Fluminense? Também não tem. Eu quero ver se amanhã vão trazer o Galo aqui, caso aconteça o negócio. Vene, cuidado, hein? Cocoricó. Olha aqui. Eu vou ser sincero, não é nenhum absurdo o Flamengo perder esse jogo. Embora o Atlético Mineiro esteja vivendo um péssimo momento. Principalmente Vem dentro cá, de casa. esse urubu vai ficar aqui sempre? Big Boys. Ei, sai fora! Não! Ó, já piscaram a tabela na tua cara, já botaram o Já urubu. piscaram.
Eu achei que fosse coisa da minha cabeça, achei que fosse uma perseguição. Falei, eu tô ficando meio totoca. Vou parar de pensar essas coisas. Vai ficar sempre aqui? Cadê o do Botafogo? Não tem? Cadê o do Vascão? Sabe o que é isso? O Venê vai lá antes do programa e pede, entendeu? O pior que dessa vez não. O errado é a gente que não vai lá. Sabe o que ele respondeu? Só tinha orçamento pra um. E como é o líder, nada mais justo. Acho Exatamente. certo. Ai, É isso, Luiz. exatamente. Olha a tabela aqui, ó. Tá tudo embolado, hein? Tá tudo embolado. É o quê? Posso só falar sobre o Pedro? Porque a gente tá. debate muito aqui se é certo ou errado poupar agora, poupar no final de semana. Gente, a gente precisa respeitar também o departamento médico do Flamengo. Se o departamento médico está falando para o Tite e para a sua comissão técnica que existe uma chance do Pedro sofrer uma lesão muscular, isso precisa ser respeitado também. Não é uma decisão apenas do Tite, vou poupar contra o Atlético Mineiro, por ser um jogo fora de casa, teoricamente é um jogo mais tranquilo de se poupar. Não, você tem que respeitar a equipe de fisiologia também. Não é não, Urubu? Ele quer sentar... Não faz isso com ele. Não faz. Deixa ele sentado na mesa. A minha vida já não tá muito fácil pra ter urubu perto de mim, entendeu? Deixa longe. Olha aqui a tabela. 27 pontos tem o Flamengo, Palmeiras com 26 pontos. Tá feliz, Big Boy? Você tá gostando do desempenho do seu time? Tá. O do Palmeiras. Tu é Flamengo aonde? Parou de graça. Ó o meu fogão aí em terceiro com 24 pontos. Botafogo também joga hoje. Vai encontrar o Cuiabá. E o Bahia, empatado em pontos com o Botafogo, em quarto lugar. É esse o G4 do Campeonato Brasileiro. E o Gabigol, hein, Lucas Pedrosa? Eu tava vendo um tchá-tchá-tchá, Venê, de Gabigol no Palmeiras. Tem uma pessoa, que eu não vou dizer o nome, que tá querendo saber se é verdade. Eu não vou falar quem é. Deve estar ansioso, né? Não vou dizer que eu não falo o nome. Ele deve estar ansioso. É verdade ou é mentira? Não é verdade que existe um acordo entre Flamengo e Palmeiras pela liberação do Gabigol nesse momento. Eu não vou dizer aqui que o Gabigol não vai para o Palmeiras em 2025. Eu estaria sendo leviano se eu falasse isso tentando adivinhar o futuro. Mas nesse momento, o Flamengo nega e o Palmeiras nega que tem um acordo. Inclusive o Palmeiras nega que tem até um acordo com o jogador. Porque poderia ter um acordo com o jogador para assinar um pré-contrato. Mas o Palmeiras nega até isso. Ou seja, não existe nada, nenhuma proposta oficial. A situação do jogador segue indefinida. Então é isso aí, galera. Esse foi o vídeo, né, com as informações. O Flamengo vai até BH para poder enfrentar o Atlético Mineiro e quer claramente a vitória, né? Só que não vai ser uma tarefa muito fácil, porque o Galo jogando em casa é muito forte. Embora perdeu de 4-0 pro Palmeiras, mas foi um resultado meio atípico, né? Porque teve ali a expulsão do Hulk e tal. Não está em um bom momento o Galo, é fato, isso todo mundo sabe. Mas é sempre difícil, né? E geralmente esses times, sempre que enfrentam o Flamengo, o que é que acontece? Eles jogam melhor, eles dão a vida para poder vencer o Flamengo. Então sempre que enfrentam o Flamengo, parece que é um jogo diferente para eles, né? Então podemos esperar um jogo muito difícil, né? Um jogo onde eles vão dar a vida para poder vencer. Até porque precisam mostrar, né, resultado, precisam corresponder à altura. Então eles vão chegar com tudo para cima do Flamengo. E o Tite, né, fez algumas mudanças ali e tal. Talvez o Gerson inicie ou não. Mas o Pedro é certeza que não vai iniciar. Para mim é uma perda muito grande. Mas temos que apoiar um pouco, né? Apoiar um pouco as decisões do Tite. Porque até o momento ele tá conseguindo se sair bem, né? Eu acho que o Carlinhos e o Pedro tem uma diferença muito grande, né? Todo mundo sabe disso. O Pedro aqui no Brasil é o melhor 9. Todo mundo sabe disso. Mas também é bom dar oportunidade ao Carlinhos, visto que o Gabigol tá indo embora, todo mundo sabe disso também. Então vamos ver como é que o garoto se sai, né? O Carlinhos não teve nenhuma chance ainda boa de iniciar como titular, vai ser a primeira chance dele. Pode ser que ele jogue bem, né? Quem sabe ele não marca gol, não garante a vitória do Flamengo. Vamos ver um pouquinho do Carlinhos em campo também, isso é bom. Dar um descanso pro Pedro também, que é importante. E aí a gente vai estar acompanhando, sabendo que é um jogo difícil. Eu acho que tá muito mais para empate do que para vitória. Se vencer vai ser assim algo muito bom, claro. Ficamos felizes se isso acontecer. Mas sendo realistas é muito difícil enfrentar o Galo fora de casa e vencer assim, né? Se vencer vai ser um jogo muito difícil, né? Talvez com um erro ali de um time aqui, um erro ali, para que o Flamengo vença. Mas tá com um cara muito de empate. Pode ser até que o Galo vença pelo time que tem. Mas também não vai ser fácil, porque o Flamengo não tá se entregando, né, a nenhum time, tá dando tudo dentro de campo, então vai ser muito difícil também pro Galo vencer e bater esse Flamengo mesmo com desfalques, né? Chega o Pulgar também, que traz ali uma qualidade muito boa pro meio de campo.
Então vai ser muito difícil. Para mim tá mais para empate do que para vitória. Mas claro que vamos torcer para que o Flamengo vença esse jogo para poder se manter na liderança do campeonato. Seria muito bom, né? E a torcida também espera isso. Mas qual o seu palpite? Comenta aí se você acha que o Flamengo vai vencer, se vai ser empate, se não. O que é que você acha? Esse foi o vídeo, agradecemos a vocês, tamo junto e até o próximo vídeo.